capítulo número 5. Apocalipse, capítulo número 5. Nós vamos ler 3 textos diferentes hoje, então quem quiser acompanhar pelo telão, para não precisar ficar abrindo a Bíblia em vários lugares. Mas é Apocalipse capítulo 5, versículo 11, a partir do versículo 11. Como eu disse no domingo passado, nós retomamos aquele tema aqui sobre o sofrimento que nós vimos estudando, e nós vamos terminar domingo que vem. Se Deus quiser, nós terminamos esse tema domingo que vem. Eu e o pastor Antônio estávamos conversando sobre isso, e nós achamos por bem de terminar, fazer um esforço, para terminarmos ainda esse ano esse tema. E também, para mim, é bom, porque, infelizmente, o ano que vem eu vou ainda estar um pouco mais afastado do que eu estive ainda esse ano na parte do ensino, da ministração da palavra, não por motivos de saúde, graças a Deus, mas por motivos de outros projetos, incluindo projetos do reino mesmo, que eu tenho adiado durante algum tempo, e chegou um momento que eu não tenho mais como adiar isso. Então, um dos motivos também que seria bom a gente terminar esse tema do sofrimento ainda esse ano, mas ainda assim, eu vou ter que, o ano que vem, trazer um apêndice, digamos assim, sobre esse tema, que realmente é uma coisa que Deus, ao longo desse tempo, colocou no meu coração, e aí, infelizmente, não tem como dizer não, que é sobre a morte. Deus me incomodou, cada tema, então eu também reclamo com Deus sobre esses temas, falar, por que eu, falar sobre isso, e aí fica brigando igual o Jonas, fugindo e Deus mandando para cá, querendo para o outro lado. Eu sou um cidadão da paz, eu não gosto de falar nem de temas polêmicos, nem de temas pesados, mas tem que explicar isso para Deus, Mas aí eu vou ter que fazer esse último tema sobre a morte, que não precisa também estar necessariamente ligado a esse tema do sofrimento, então por isso que eu também acho que nós terminaríamos esse ano, então, no domingo que vem. Bom, antes de nós lermos esse texto, eu queria combinar uma coisa com vocês. Uma vez eu estava pregando, eu estava sentado no banco, como vocês, numa igreja pequenininha, num lugar bem simples, e aí tinha um missionário que estava trazendo a palavra, e era um missionário, não me lembro agora de qual país, Chile, algum lugar, e ele estava falando em espanhol. E tinha um tradutor, uma tradutora, na verdade, e nesse lugar era muito comum entrar pessoas alcoolizadas, até pelo próprio localidade da igreja, e aí nesse dia entrou uma pessoa alcoolizada, sentou lá no fundo, e enquanto o missionário dava o seu testemunho, e era traduzido por uma senhora, foi interessante porque a pessoa alcoolizada ali começou a dizer assim, sabe que a pessoa alcoolizada ela não tem censura, então ela fala mesmo, fala alto, como se... E ela fala assim, mas eu não estou entendendo nada. E ela repetia isso várias vezes mas eu não estou entendendo. E tinha uma pessoa traduzindo, mas ela ficava prestando atenção na pessoa que estava falando em espanhol, e praticamente não existia o tradutor ali, E ela ficava repetindo, mas não estou entendendo. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente combinar uma coisa aqui. Para você prestar atenção ao tradutor. Quem traduz a mensagem para você é o Espírito Santo. E muitas vezes a gente fica prestando atenção no homem que está falando ali, e não prestando atenção no tradutor, que é o Espírito Santo, que tem uma mensagem para você. E a gente fica lá igual o bêbado, mas quem é esse cara que está falando? Não estou entendendo nada. Eu sei que às vezes eu tomo sopa de letrinha aqui, fico falando palavras complicadas aqui, não é por maldade, simplesmente, quando não tem muito tempo para preparar, essas palavras acabam saindo. Mas você tem que prestar atenção no Espírito Santo, que ele vai trazer uma palavra para você aqui hoje. Então, o resumo do que nós vimos. Domingo passado, a Bíblia ensina que há uma bênção no sofrimento do justo.
né? Não vou relembrar aqui os textos para a gente economizar tempo. E nós vimos no domingo passado que há uma bênção no sofrimento do justo, porque o sofrimento constrói virtudes. Vocês lembram do texto, Romanos 5, nos gloriamos nas tribulações, porque as tribulações produzem paciência, experiência, um caráter aprovado, e a experiência, esperança. Tiago capítulo 1, tendes por motivo de toda alegria passar por várias tentações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então há uma bênção no sofrimento do justo, porque o sofrimento, em primeiro lugar, constrói virtudes. Em segundo lugar, é o que nós vamos ver hoje, porque o sofrimento do justo introduz significado à história, à nossa história. E eu quero ler com você, então, Apocalipse capítulo 5, versículo 11, diz o apóstolo João, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Agora, Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com as palmas nas suas mãos. Versículo 13. E um dos anciãos me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Agora, 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua palavra, te pedimos agora a ministração do teu Espírito, que realmente o Senhor possa falar conosco, nos instruir, nos ensinar, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma lei física que se chama a lei do menor esforço. Na verdade, não é nem uma lei física, é uma lei, a gente podia chamar de uma lei metafísica, que está acima da física, que pretende explicar a realidade como um todo. Essa lei, ela diz basicamente o seguinte, que todos os processos no mundo ocorrem de modo que se gaste o mínimo de energia possível. Uma versão mais popular dessa lei diz o seguinte, que a natureza não faz esforços desnecessários. Então você vê essa lei sendo aplicada em muitos fenômenos, até no comportamento humano, animal e etc. Então, por exemplo, no mundo físico você tem uma lei física que diz que a luz sempre percorre uma linha reta. E essa lei do menor esforço vai explicar isso da seguinte maneira, a luz sempre percorre uma linha reta, porque a linha reta é a trajetória que vai gerar a menor energia possível para a luz ir de um ponto até outro. Qualquer outra trajetória teria um esforço maior. E no mundo animal, no mundo biológico, no mundo humano, é muito interessante, principalmente no mundo humano, essa lei do menor esforço, que você já deve ter percebido isso. Você está andando em um lugar que tem uma calçada, e aí essa calçada faz uma curva num ângulo de 90 graus, e aí do lado da calçada tem jardim, né, como em muitos lugares, tem grama. E se não tem nenhuma cerca e nenhuma plaquinha, não pise na grama,
você vai ver que vai surgir um carreiro pelo meio da grama, de tantas pessoas andarem por ali, e você vai ver que é no mesmo lugar, numa diagonal. E aí muitos dizem que aí está em operação no comportamento humano a lei do menor esforço. Aquele carreirinho se forma ali, porque aquilo ali simplesmente é o menor esforço para chegar no segundo ponto. Ninguém vai fazer a curva, todo mundo vai cruzar pelo meio da grama. E em outras questões do comportamento humano, a lei do menor esforço vai gerar o seguinte, que explica por que nós sempre buscamos as facilidades. Nós, seres humanos, sempre buscamos as facilidades, o que é mais fácil, o caminho mais fácil. E desse ponto de vista não tem nada intrinsecamente errado, mal nisso, porque na verdade é simplesmente uma lei natural, é simplesmente o nosso instinto, o instinto de preservação da vida, que procura poupar esforço sempre para preservar a própria vida. Mas o que é interessante é que quando você sobe para a esfera, sai da esfera do instinto, entra na esfera do significado, do propósito, da realização humana, nós constatamos que não são as facilidades, mas as dificuldades que introduzem significado à nossa vida. Quer ver um exemplo? Vocês aqui, por exemplo, vocês sabem que um dos postos de trabalho mais cobiçados no mundo é o corretor da Bolsa de Valores de Nova York. É um dos cargos mais cobiçados do mundo, porque o cidadão, em um mês de trabalho, por exemplo, ele tem a possibilidade de ganhar, numa bolada só, o que ele poderia passar o resto da vida trabalhando para conseguir ganhar. Então, é um dos cargos de trabalho mais cobiçados do mundo. E eu podia perguntar para vocês aqui, alguém aqui conhece alguém que trabalha lá na Wall Street, na Bolsa de Valores de Nova York? Alguém conhece aqui ou conheceu? Ninguém? Eu garanto que quase todos aqui conhecem alguém. Porque quase todos aqui já viram um filme chamado A Procura da Felicidade, com Will Smith, que fala ali sobre a história do Chris Gardner, que foi um corretor da Bolsa de Valores de Nova York. E aí você pode me perguntar, por que fizeram um filme sobre ele? Por que escreveram um livro sobre ele? Por quê? Porque ele, na época que ele era estagiário, lá na Bolsa, concorrendo a um cargo da Bolsa de Nova York, ele era morador de rua. E ele não só era morador de rua, como ele ainda cuidava de um filho de 2 anos de idade. E aí ele diz na biografia dele que ele dormia no piso de um banheiro de uma estação de metrô, com um filho de 2 anos de idade. E aí ele acordava de manhã, deixava o filho numa creche aí de procedência duvidosa, né? E ele pegava o único terno que ele tinha e ele ia para o trabalho. E daí, dentre todos os concorrentes ao cargo, ele conseguiu a vaga. E aí você pergunta, Ricardo, o que tem de diferente nesse cidadão, no Chris Gardner, de todos os outros que conseguiram o mesmo cargo, que trabalharam no mesmo lugar? A diferença são exatamente as dificuldades que ele enfrentou na vida, os obstáculos que ele teve que superar, os sofrimentos que ele superou para conseguir alcançar
aquele cargo de trabalho. Então, presta atenção, duas pessoas podem ter exatamente o mesmo objetivo, podem conseguir o mesmo objetivo, mas a realização pode ser completamente diferente de uma para outra. Completamente. Para uma pode ter muito significado, para outra não significar nada. E o que diferencia essa questão do significado é exatamente as dificuldades. Eu estou plenamente convencido disso. Que nós atravessamos, ou que a pessoa atravessou para chegar lá. Nós poderíamos dizer facilmente que a glória do Chris Gardner é exatamente as dificuldades que ele atravessou. O que trouxe significado para a conquista dele foi as dificuldades que ele venceu. E quando eu penso nesses textos bíblicos, eu acho muito interessante esses textos bíblicos, pensando desse ponto de vista, porque, pela leitura deles, eu não vou voltar aqui porque a gente não tem muito tempo, nós percebemos, em primeiro lugar, que no céu nós teremos memória da terra. Você percebeu que Jesus será lembrado eternamente e louvado, porque ele era o cordeiro que foi morto. Onde o cordeiro foi morto? Na terra. Aqueles com as vestes brancas são reconhecidos no céu como aqueles que vieram de onde? Da grande tribulação. Onde ocorreu a grande tribulação? Quer você seja amilenista ou pré-milenista, você vai chegar na mesma conclusão. Onde ocorreu a grande tribulação? Na terra. Então perceba uma coisa interessante, que às vezes passa batido. No céu, nós teremos memória da terra. E tem muitos outros textos bíblicos aqui, que eu não vou relembrar, esse ensino trouxe há uns 4 anos atrás, mais ou menos, né, e fiquei meses falando sobre isso, então seria praticamente inviável eu voltar aqui no que a gente já falou sobre isso. Mas Salmo 34:16 diz o seguinte: a memória dos ímpios será desarraigada da terra. Provérbios 10:7 fala: a memória dos ímpios apodrecerá, mas o Salmo 112:6 fala: o justo ficará em memória eterna. E no céu nós teremos memória do que nós vivemos na terra. Então, essa é a primeira coisa que eu aprendo desses textos. Mas a segunda, que é o que me interessa mais, a glória que nós teremos no céu está diretamente ligada aos sofrimentos que nós superamos na terra. Qual é a glória de Cristo no céu, nesses textos que nós lemos? A glória dele está sendo louvado porque ele é digno, é o cordeiro que foi morto. Qual é a glória daqueles que estão vestidos de branco? A glória que eles foram aqueles que lavaram as vestes no cordeiro, que vieram da grande tribulação. Qual é a glória de Paulo no texto que nós lemos? Os sofrimentos que ele viveu aqui na terra. Se vocês não lembram do texto, essa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Às vezes a gente não, às vezes é interpretado esse texto de uma maneira que eu discordo um pouco. A pessoa pensa assim: no céu nós receberemos uma recompensa. Nós sofremos aqui na terra e no céu nós recebemos uma recompensa. Mas presta atenção que Paulo está dizendo o seguinte, que essa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. A própria tribulação, ele está dizendo, produz eterno peso de glória. Ele não está falando de uma coisa desconectada da outra.
E se você interpreta esse texto de Paulo aqui, à luz do que nós falamos do Apocalipse, que nós teremos memória, e que a glória de Jesus é o fato de ser o cordeiro que foi morto na terra, que a glória dos vestidos de branco é o fato deles terem lavado as vestes do cordeiro na grande tribulação. Então nós entendemos que Paulo está dizendo o seguinte, que essa tribulação que nós vivemos aqui terá um eterno peso de glória para a gente, mesmo que a gente não consiga entender plenamente isso. Então nós poderíamos pegar essa história do Chris Gardner e usar como uma parábola para entender isso. Assim como as dificuldades do Chris Gardner são a glória dele, trazem significado para a conquista dele, também as tribulações de Paulo serão a glória dele. As nossas tribulações são a nossa glória também. E aí nós chegamos à conclusão seguinte: tire as dificuldades da nossa vida, e nós tiramos o significado. No limite, a ausência total de dificuldades na vida de uma pessoa seria a maior tragédia. Eu não sei se você conhece um escritor chamado Oscar Wilde. Ele foi uma dessas pessoas que teve muitas facilidades na vida, era um homem bonito, bem apessoado, reconhecido, rico. E no fim da vida ele escreveu o seguinte: existem 2 tipos de tragédias humanas. A primeira é não conseguir o que se quer. A segunda é conseguir. A pessoa escuta essa frase e fica viajando, né? Mas o que ele está querendo dizer com isso? Eu colocaria um reparo nessa frase dele, acrescentando simplesmente o seguinte, que isso é a mais pura verdade para uma pessoa fútil. Sabe o que é uma pessoa fútil? Às vezes eu estou conversando com a Priscila, a pessoa fala, o que você estava falando? Estava falando só futilidades. Né? Futilidades quer dizer superficialidades, coisas sem importância. Uma pessoa fútil, eu li algumas definições um tempo atrás, achei interessante, né? Dizia lá assim, uma pessoa que não tem essência, uma pessoa fútil. Uma outra definição dizia assim, uma pessoa fútil é uma pessoa, estava escrito lá, que não acrescenta nada a ninguém. Mas eu prefiro a definição de fútil do Eclesiastes. O Eclesiastes você pode tirar do livro do Eclesiastes, não é uma definição de fútil, ele chama de vaidade. Mas a palavra original ali da vaidade tem a mesma origem, raiz de vento. Tudo é vaidade, lembra? Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ali a palavra raiz é vento. Por isso que ele usa aquela imagem, correr atrás do vento. Porque aí você percebe o seguinte, o que é uma pessoa fútil? Uma pessoa vazia. Uma pessoa fútil é uma pessoa oca, que não tem conteúdo nenhum. Sabe uma bolinha de ping-pong? Tem uma bolinha, Crolon. É igual uma pessoa fútil. É vazia, não tem nada dentro. Agora, você sabe como que se constrói uma pessoa fútil? Sabe que dá para construir uma pessoa fútil? Simples. Prive ela de qualquer dificuldade. Não permita que ela passe por qualquer dificuldade na sua vida. Dê tudo de graça na mão dela. Nunca diga não para ela. Só ofereça facilidades para ela. Pais, querem saber como se cria um filho fútil? Nunca diga não para ele. Siga aquela filosofia de que, eu sofri e eu não vou permitir que o meu filho sofra o que eu sofri. Siga essa filosofia.
Impeça que o seu filho passe por tudo aquilo que fez você ser quem você é hoje, impeça que ele passe também. Para você criar um filho fútil, que não tem nada dentro, que é oco, que é sem conteúdo. E aí você vai criar também um filho infeliz. Porque você privar a pessoa de todas as dificuldades é a mesma coisa que você dar um presente enorme para ela. Imagine que presente você tirar todas as dificuldades da vida de uma pessoa. Só que a pessoa abre esse presente e ele é vazio. Não tem nada dentro. Ela é uma pessoa infeliz porque nada terá significado para as coisas que ela conquista. Tudo veio de graça, tudo é fácil. E aí eu começo a entender o Oscar Wilde, né? Ele dizendo, há duas tragédias na vida. Uma é você não conseguir e a outra é você conseguir. Porque quando uma pessoa fútil consegue, e daí? Está vazio. Não tem significado nenhum. Eu falei na escola dominical, né, e não expliquei muito bem sobre os sonhos. Eu disse a seguinte frase, que as dificuldades são as próprias pedras sobre as quais os nossos sonhos são construídos. Ali no contexto eu estava falando dos sonhos nossos, que são sonhos de Deus. Porque se você tirar as dificuldades, você tira o significado. Então, se você tira as pedras, que são as dificuldades, sobre as quais os seus sonhos estão sendo construídos, os seus próprios sonhos vão se desmoronar. Se não houver a dificuldade, os seus sonhos desmoronam. Não tem sonho, porque não tem significado mais. Não tem conteúdo mais. Não tem mais sonho. Você pode até alcançar aquilo que você buscava, mas não tem sentido. Por isso que eu disse, as dificuldades são as próprias pedras sobre as quais os nossos sonhos são construídos. E na ocasião ela estava falando, nossos sonhos demoram, nossos sonhos exigem esforço, e tem que ser assim, para que eles tenham significado. Então perceba, conclusão, não do sermão, só dessa parte do argumento. Embora instintualmente nós sempre busquemos as facilidades, são as dificuldades que trazem significado para a nossa vida. São as dificuldades. E isso me faz olhar para a minha história, para os meus sofrimentos, de uma maneira diferente. Saber disso. E para os meus sofrimentos, tanto passados quanto presentes. Eu olho para os meus sofrimentos passados e, diante desse conhecimento, eu penso o seguinte: eu não sou uma vítima. Eu não sou um coitadinho pelas coisas que eu sofri. Muito pelo contrário, tudo o que eu sofri na minha vida trazem o conteúdo para o que eu tenho na minha vida hoje, trazem o significado, trazem a glória, muitas vezes, no sentido genérico. Eu estava pensando alguns sofrimentos que eu passei na minha vida, algumas dificuldades que eu tive que enfrentar. Eu me lembro que na época que eu estava estudando na faculdade, eu me lembro até hoje, a passagem de ônibus custava R$ 1,30. E eu lembro disso porque o preço da refeição no restaurante universitário era o mesmo, R$ 1,30. E aí eu estudava ali no Centro Politécnico, no Jardim das Américas, e era um período integral, eu tinha que, de manhã estudava lá, à tarde tinha que ir lá na reitoria, no centro. Dava mais ou menos 12 quilômetros.
Só que eu tinha dinheiro para ou almoçar ou pegar o ônibus. Não tinha dinheiro para as duas coisas. E aí eu tinha que sempre escolher. Será que hoje eu vou almoçar ou será que hoje eu vou almoçar e vou a pé, né, andar os 12 quilômetros? Ou estou muito cansado, vou de ônibus e não vou almoçar. E era assim todo dia. Aí alguém falou assim, coitadinho, coitadinho uma ova. É isso que traz significado, é isso que traz conteúdo, é isso que que constrói a gente. Depois eu fiquei me lembrando que eu estudava, não tinha dinheiro para comprar os livros, e aí eu tinha que ficar na biblioteca pública estudando, muitos livros eram de uso local, não podia levar para casa, eu ficava lá o dia inteiro na biblioteca pública, chegava lá, batia cartão lá, não podia dormir, que o guarda chega lá e acorda, né? Não sei por que não pode dormir na biblioteca. Depois do almoço, bate aquele sono. Né? E aí pode ficar pensando, coitadinho de mim, por que eu nasci tão desprivilegiado? Que são as dificuldades que eu atravessei, que trazem um significado. Até outro dia eu estava morando aí numa casa, que quando ventava, o vento atravessava as paredes, entrava dentro da casa, balançava a cortina, para dormir era terrível. O mato crescia, passava por dentro do assoalho e entrava dentro de casa. Eu tirei até foto disso. Porque eu vou mostrar para os meus filhos, porque isso aí não é motivo de vergonha, isso aí não é motivo de eu achar, coitadinho, isso aí é glória. Isso aí é a vida que eu atravessei, que traz significado. Eu poderia, talvez mais do que muitos aqui, me achar uma vítima, me achar um coitadinho. Será que alguém aqui sabe o que é crescer com um pai alcoólatra? Não foi uma, nem duas, nem 3 vezes que nós fomos para o culto domingo à noite, e nós voltamos, e a casa estava totalmente destruída. Totalmente. Todos os vidros, todas as televisões, guarda-roupa, as roupas rasgadas, tudo. Até coisas que você nem imagina, as portas, que você não imagina como uma pessoa pode conseguir. Meu pai tem mais ou menos o meu corpo assim, arrancar uma porta. Só mesmo o demônio ali agindo. Sabe o que nós fazíamos no outro domingo? Íamos para a igreja de novo. Coitadinho, coitadinho uma ova. Isso é glória. Isso é conteúdo que você tem nas veias. Isso é significado. Quanto uma pessoa que não passa por nenhuma dificuldade, é uma pessoa fútil, uma pessoa vazia, uma pessoa que não acrescenta nada a ninguém. Deus, esses dias eu estava testemunhando, há 1 mês atrás, mais ou menos, meu pai se converteu. Deus é especialista em transformar mal em bem. Gênesis 50, 20, vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Neemias 13, 2, porque o nosso Deus transforma maldição em bênção. Esse é o nosso Deus.
Como que você tem encarado a sua história? Você tem se encarado como uma vítima, como um coitadinho, como um desprivilegiado, porque você sofreu, porque você sofre, porque você olha para outros e os julga mais abençoados do que você? Isso é o conteúdo da tua vida. Isso é o significado que Deus vai colocando na tua vida. Isso é a glória que Deus vai colocando na tua vida. Mas saber que essas dificuldades introduzem significado na nossa história, me faz olhar também para os meus sofrimentos presentes de uma maneira diferente. Tem alguém sofrendo aqui hoje? Tem alguém enfrentando dificuldades aqui? Tem alguém enfrentando luta aqui? Ou isso não acontece com você? Tem alguém que está cansado, como o Júnior falou? Tem alguém pensando em desistir aí? Tem alguém dizendo assim, Senhor, está muito difícil? Tem alguém? Sabe o que está acontecendo? Lembra da bolinha? Deus, Ele está, injetando significado para você, na sua vida, Ele está injetando conteúdo na sua vida. As dificuldades que você está passando, Deus está injetando glória na sua vida. Que é isso que Deus faz. Essa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. E o mais incrível de tudo isso, mais incrível, é que não é uma glória que se esgota aqui nessa vida. É uma glória que vai continuar por toda a eternidade. Digno é o Cordeiro que foi morto. Produz para nós eterno peso de glória. Então a conclusão, agora sim, irmãos, é natural nós buscarmos as facilidades. É a lei do menor esforço. Jamais, talvez a maioria de nós, jamais vai buscar as dificuldades. Mas uma vez as dificuldades aparecendo no seu caminho, tenha consciência disso. São as dificuldades que nós enfrentamos, que nós atravessamos e que nós vencemos, que trazem peso de glória para a nossa vida, que trazem significado, que trazem propósito, que trazem conteúdo para a nossa vida. Como nós vimos no exemplo do Chris Gardner, no exemplo de Paulo, de Cristo, dos mártires, e esse significado é eterno. E se você acreditar nisso, irmão, você vai deixar de se ver como uma vítima, se porventura você se vê assim. Você vai deixar de se ver como um coitadinho e, de repente, você vai até deixar de olhar para o outro que você julgava ser tão mais privilegiado que você e, de repente, vai começar até a ter misericórdia dele. Coitado, não sofreu, não passou por nada, não enfrentou dificuldade nenhuma. Coitado, é vazio, é oco. Quem dera Deus injetasse um pouco de conteúdo na vida dele, em vez de você olhar para você mesmo assim. Então eu estou dizendo para você o seguinte, uma coisa que é, para mim, extraordinária. Deus, quando Ele te livra das dificuldades, Ele está te abençoando.
E quando Ele não livra, Ele está te abençoando do mesmo jeito. É igual aquela aposta de Pascal, né? Ele fala assim para os ímpios, né? Se Deus não existe, se Deus existe, ou se Deus não existe, né? Que ele está falando disso, vocês perdem. E se Deus existe, vocês perdem do mesmo jeito. Para nós aqui é a mesma coisa. Se a gente é livre das dificuldades, a gente está sendo abençoado. Se a gente não é, a gente está sendo abençoado do mesmo jeito. A gente ganha de um jeito ou de outro. E aí não importa você ficar se perguntando questões aí teológicas, será que a doença é Deus que manda mesmo, a enfermidade? Deixa essas especulações filosóficas aí, teológicas para os teólogos aí. O que interessa é o seguinte: seja Deus, não seja. Se não é, se é bênção. Se não é, Ele faz o mal virar bem. Ele transforma o mal em bem. Ele transforma a maldição em bênção. Essa é a especialidade de Deus. Não tem nada que Deus não consiga transformar em bem. De um jeito ou de outro, você está sendo abençoado. E é isso, então. Há uma bênção no sofrimento do justo. Do justo, tá? Se está sofrendo pelos seus pecados, amigo, se arrependa, mude, a gente já falou sobre isso. Mas se você é uma pessoa correta, buscando a Deus e está sofrendo, há uma bênção no sofrimento do justo. Constrói virtudes em você. Introduz significado na sua vida, na sua história. E que tem um peso eterno ainda de quebra. E domingo que vem, eu vou trazer para vocês a terceira razão por que o sofrimento do justo é uma bênção. E nós concluímos então esse tema. Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus. Pai,